Regras do D&D 5e Especial. Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder. Criando Grilo Mr. T com o jogador Pedro Quitete. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos aqui em mais uma live do RPG Next e uma gravação, uma divulgação especial de criação de personagem. E aí Pedro, como é que você tá? Beleza? Tranquilo, cara. Voltando de férias, né? Acabou as férias do descanso e começa agora as férias... Não, na verdade você vai perder todas as férias, na verdade, a hora que seu filho nascer. Na verdade, cara, agora o meu tempo livre sumiu. Não existe. Não existe, mas eu tenho apenas mais... Multiclass. Programador / jogador / pai. / bombeiro. Pra falar a verdade, cara, eu tô malhando. Eu tô malhando esse braço aqui, que é pra poder gravar com ele aqui no braço. Fica, sacode aqui um pouquinho. Calma. Sopra o dado virtual. Vamos dar um alô pra turma que tá aqui, ó. Thiago Araújo, tá lá no YouTube, escreveu: aê, tudo bem, mestre 47? Tudo bem, Thiago? Gabriel Queiroz também falou boa noite. E o Thiago tá respondendo aí, tempo livre? Que isso? É porque quando eu era mais novo eu também não tinha tempo livre. O meu tempo livre era faculdade, séries e putaria. Putaria entre aspas. Ué, RPG não é putaria, não? É verdade. O Voldrin Eternal escreveu também no YouTube: cheguei, mais um inscrito por amar RPG e buscar mais canais de RPG como inspiração. Valeu! Capitão Chiros. Olá, senhores e senhoras. Vamos explicar então, agora que já passou uns minutinhos, vamos explicar pra turma o que vai acontecer hoje. Finalzinho de 2018, eu fiz uma live com o Vinícius Watzel e a gente criou o personagem dele, o Marvelous Voxel. E agora é a vez do Pedro Quitete criar o personagem dele pra essa aventura que vocês estão vendo aí na tela, Storm King's Thunder, que a gente vai começar nesse mês de janeiro de 2019 a jogar em lives. A gente ainda vai definir o dia da semana. A Amanda Barcelos escreveu lá no Facebook: boa noite, Amanda. E o Hugo Yuri Tordim Dantas também escreveu: olá. Eu falei Voldrin. O Voldrin falou que não se pronuncia o Voldrin Eternal. Beleza, o pessoal cheio dos nomes complexos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Nós temos aqui essa telinha que é o Character Mancer do Roll20, a ferramenta que a gente está utilizando para poder jogar a aventura e criar o personagem. Eu não vou ficar repetindo todos os detalhes, porque isso já foi falado no episódio lá com o Vinícius Watzel. Então vamos lá. E o primeiro passo é a escolha de uma raça. É claro que a gente, quando vai construir um personagem, às vezes a gente pensa primeiro na classe, porque a classe é o que mais pesa na profissão, na aventura de um personagem. E a raça, ela acaba sendo uma escolha secundária. Mas o personagem, quando nasce, ele nasce com uma raça. Então é por isso que a raça, ela vem em primeiro lugar aqui. Primeiramente, Pedro, eu vou citar a lista e você me diz se você já tem uma escolha ou não. Tudo bem? Você que manda. Só sei que o meu personagem vai ser raçudo. Tá, então o primeiro é o Dragonborn, nascido do dragão, ou Draconato. Não respeito porque nasce do ovo, cara. Puta que pariu. Verdade. Ah, já tá excluindo. Já excluí. Corta da lista. Segunda raça, Dwarf, anão. Já joguei muito de anão. Já jogou muito de anão. A terceira, elfo. A quarta, gnomo. Não. A quinta, meio elfo. A sexta... meio elfo já foi, né, porra? É verdade, o Verne era meio elfo. A sexta, half-orc, o meio orc. A sétima, halfling. A oitava raça, humano. E a nona e última é o tiefling, que não tem uma tradução, é tiefling. É tipo uma pessoa misturada com diabo, demônio, sei lá.
O Hellboy. Ué, pois é, falou tudo. É. Vamos lá então. Vou jogar uma que eu nunca joguei antes. Vou de Gnomo. Gnomo, isso é raro. É raríssimo. Eu acho que eu nunca joguei de Gnomo e nunca joguei com alguém jogando Gnomo. Então é bem... Eu também não, primeira vez raro. Geral. Nunca joguei com ninguém de Gnomo. Eu só joguei contra Gnomo de NPC. E apanhei. Pra caralho. Olha, eu não sei por que o pessoal não curte muito o Gnomo. Talvez porque... Não é só porque ele seja baixinho, porque o Halfling é baixinho e esse não é o problema. Talvez seja porque ele é meio, sei lá, caricato demais, ou não passa muita, sei lá, confiança, não sei. Não sei por que o pessoal não curte Gnomo. Na média, né? É porque lembra de duendes. E as Lembra pessoas... de duende. E a Xuxa acabou com os duendes, cara. Verdade, acho Porra, que é isso mesmo. Xuxa. Aí tem duende do jardim, né? Aí o pessoal gosta, aqueles bonequinhos. Mas olha só, Pedro. Se você selecionar aí Gnomo e descer um pouquinho o texto, você vai ver que tem uma imagem do Gnomo e parece ser um Gnomo meio da floresta, assim, segurando um arco e flecha. E ele não parece ser tão tongo, assim, tirando um pouco os pezinhos meio entortados pra dentro, né? Não parece tanto o Gnomo da Xuxa, né? Então, eu acho que dá pra levar. Já tá valendo, já tá valendo. O que me assusta um pouco, olhando pra esse Gnomo, é o olho dele, que é muito grande, cara. Parece um gato, né? Um olho gigantesco. Não tem problema, cara. sempre gostei de anime. Beleza. Nós temos aqui, então, vamos só dar uma olhada, assim, por cima do Gnomo, pra gente poder entender. Eu não vou aprofundar no Gnomo em termos de características físicas, né? A sociedade do Gnomo, nada disso, porque já tem um podcast gravado do Regras do D&D 5e, que tá falando tudo sobre os gnomos. Tudo sobre a raça gnomo do livro que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então eu vou pular essa parte de descrição. Podcast e no YouTube também. É isso, e aí o podcast também tá no YouTube. Eu vou pular essa parte aqui, a gente vai diretamente pra parte das características de raça, que eu acho que é o que vai influenciar aqui dentro da construção de personagem, que são os Gnomes Traits. Então aqui ele diz que quem vai jogar com gnomo tem uma melhoria, né, um improvement na inteligência. Então, por natureza, eles nascem mais inteligentes do que a média das raças. Então tem mais dois inteligentes. Vou adorar chamar os outros de burro. Seu energúmeno. Depende, Pedro, que se você não aumentar os pontos de inteligência lá e deixar no mínimo, você vai estar 10 e 10 é a média, né? Não tem problema. O orgulho da raça fala mais alto. Pode ser, é verdade. Então, a inteligência dele aqui vai ser mais 2, só pra, né, já sai com mais 2. Sobre a idade, ele atinge a fase adulta mais ou menos aos 40 anos de idade e pode viver entre 350 até quase 500 anos. Cara, é uma tartaruga. Uma tartaruga. Isso é bom, hein? Uma tartaruga, tá mais pra um jabuti? Cara, eu esqueci completamente. Um jabuti. Obrigado. Puta que pariu. Seria bom viver uns 350 anos, né, cara? Vamos ver. Imagina 500. Imagina 500. Imagina. Você tá lá aqui, de boa na praia, pegando um sol, uma caravela. Puta que pariu. Nasci no Brasil quando fui descoberto junto com os índios. Agora eu tô usando iPhone aqui. Nós temos sobre a tendência, o alinhamento dos gnomos. Geralmente eles são benignos. Eles têm esse alinhamento bom, na maioria deles, né? São criaturas de bom coração, na maioria. E aí a gente vai depois ver com o Pedro o que ele vai querer ser lá. Sobre o tamanho, a altura deles é entre 3 até mais ou menos 4 pés. Um pé é 30 centímetros em média. Então, 3 pés não dá nem 1 metro, dá 90 centímetros. 4 pés, que é o gnomo gigante, né? Já tem, 1,20 m de altura ali, hein? Então, cuidado, esses caras são grandes. E eles pesam... 1,21,92 m, tá? 1,2192. Esse é o gigante dos gnomos. Vai ser eu. E eles pesam, em média, 40 pounds. 1 pound, que é uma libra, é mais ou menos 450 gramas. Então, você divide por 2, dá aí 18 quilos. Tá aí, ó. Pesado pra caramba. Um galão de água. Dá pra arremessar. Dá pra arremessar, cara. A gente tem que ter um bárbaro no grupo. Pra arremessar. Vai ficar bonito pra caralho. Arremessar. Mas depende do que vai ser o seu gnomo, né? Depois a gente descobre. Não interessa, cara. Arremessar personagem é a melhor coisa que tem. Agora, sobre a velocidade. Desculpa. O tamanho dele pro jogo é small.
Então, ele não é médio, ele é small, uma categoria menor do que as outras raças, o que vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens. Sobre a velocidade, a base de velocidade do gnomo é 25 pés, ou seja, 5 quadradinhos ali no mapa. Isso em metros dá 7,5 metros. 7,5 metros. Então ele perde um pouco em velocidade também. Vocês estão reparando que isso aqui tá virando uma aula de matemática, né? Dá 7,62 metros. Arredondar, pode arredondar 7,5 metros. Tá, tô certo. E olha só, Pedro, ele tem Dark Vision, ele tem visão no escuro. Ou seja, tá todo mundo enxergando zero. E aí o gnomo consegue enxergar na penumbra, como se fosse penumbra, né? Como se fosse aquela iluminação mais baixa, até 60 pés. E se ele estiver dentro da penumbra, ou seja, numa luz de lua, numa luz de vela, ele enxerga normalmente com visão no escuro. Show de bola, muito bom. Pena que é preto e branco. Tá vendo aí, por exemplo, quem não tem Dark Vision? O Humano não tem Dark Vision, Ralph não tem Dark Vision. O Dragonborn não tem. Dragonborn não tem Dark Vision. O Halfling não tem. Dragonborn de merda. Ele pegou a fraqueza humana, né? Tá que pariu, nunca vi disso. Como cagar numa raça. Tô brincando, tá, gente? Eu gosto de Dragonborn. Legal. E nós temos aqui também o Gnome Cunning, a esperteza dos gnomos, que ele vai ter vantagem em testes de inteligência e nos testes de resistência de inteligência, sabedoria e carisma contra a magia. Caraca! Porra, isso é bom pra cacete, cara. Não sabia disso, Nossa! Também não. Caralho! Vai ser bom. Ele vai ser muito mais resistente à magia, cara. Fazer teste com vantagem. Caramba. Línguas. Ele vai falar comum e gnômico, sei lá, gnomish, que é língua dos gnomos. Vai falar lá. Que usa o alfabeto anão. Olha só, que legal. Eu não sabia também, não lembrava dessa informação. Por fim, Pedro, nós temos aqui a sub-raça, né? Você tem a sub-raça que são os gnomos da floresta ou os gnomos da rocha. A gente vai escolher mais pra frente. Antes de a gente poder ir pra essa parte da sub-raça, vamos preencher o seu alinhamento antes de a gente continuar. Você tem alguma noção do alinhamento do seu personagem? Lawful Neutral. Ok, leal e neutro. Leal significa que ele geralmente segue as regras que são impostas, ele não costuma quebrar isso, né? Seja as regras da família, as regras de uma cidade quando ele chega. Então é uma pessoa ordeira, né? E neutro é porque ele nem sempre vai querer fazer o bem, mas também não vai fazer o mal, a não ser que necessite, né? Eu gostaria de dizer que há grandes discordâncias sobre o Lawful e o Neutral. O Neutral é meio bom, meio mal mesmo, né? Mas o Lawful quer dizer que ele é leal. Certo. Ele segue lealmente os seus princípios, talvez. Isso. Não necessariamente leis. Ah, não. Sim. Exatamente. Quis fazer alguma referência, porque no nosso consciente da nossa sociedade, a gente tá habituado, se você nasceu numa cidade que tem X leis, você tá acostumado que aquela lei funciona daquela forma, e você tende a agir dentro da lei. Né? Não que você não vai quebrar uma lei ou outra, ou achar que uma lei não vale a pena ser cumprida, mas o leal é isso também. Você segue mais regras, seja quais forem elas. Certo. Aí nós temos aqui na ficha já toda a questão do size, speed, tudo já marcado aqui. Já tem o Dark Vision ali marcado, e a gente vai entrar na sub-raça pra você escolher, Pedro. Então vamos lá. Olha, não tem muita opção não, hein? Deixa eu só ver quais são as opções aqui dos gnomos, que eu quero saber exatamente o seguinte, ó. Deep Gnomes, que são os gnomos das profundezas, imagino. Existe essa terceira sub-raça de gnomos, que ela tem um nome aqui que, eu não consigo pronunciar isso aqui. Svirfneblin. Ou é Svirfneblin. Alguma coisa assim. São os gnomos das profundezas. Eles moram numa pequena comunidade espalhada dentro do submundo, o Underdark. Que tem outro nome em português? Não vai ser esse não, cara. O Underdark não rola. Não rola? Já posso pular? Pode pular. Então tá, vamos lá pro outro lá. Mas, já que tá aqui, eu acho que isso aqui não tem, se eu não me engano, eu não sei se tem no livro oficial do D&D. Não tenho certeza não, cara. Eu não lembro de ter lido isso aqui. Não tem. No livro oficial tem só os dois, da floresta e... O floresta mas, então, e o da rocha. Pra não deixar o pessoal com esse gostinho interromper,
Só deixa eu ver aqui, ó. Diferente dos Duergars, que são aqueles anões cinzas, que tem aquele poder de aumentar de tamanho, que também moram no Underdark, e dos Drolls, que são aqueles elfos negros, essa sub-raça de gnomos, elas são boas. Olha só que legal, né? Então, são de alinhamento bom. No entanto, o humor deles, o entusiasmo que eles têm, né, é meio reprimido por causa do ambiente que eles vivem, né? Então, beleza. Ele fala um pouco do peso, um pouco da idade, que vive menos. A habilidade da destreza aumenta em 1. O Dark Vision é maior ainda, é o dobro da distância. Ele tem uma camuflagem de pedra natural, que ele vai ter vantagem em fazer testes de furtividade quando ele está se escondendo num ambiente terroso, né, com pedras e rochas. E ele tem a língua do Undercommon, que é a língua do submundo ali. Undercommon é abaixo do comum, mas vou chamar de submundo. Enfim, não sei traduzir. Melhor submundo. Agora. É submundo? Deve ser submundo, deve ser uma coisa dos Drow, não lembro agora. Tá, beleza. E nós temos aqui também até um feat opcional para esse tipo de gnomo, que é a magia do Silverneblin. Olha só, eu não sabia disso. Ele fala assim que você tem essa habilidade inata de fazer magias originárias dos seus ancestrais, e essa habilidade permite você fazer uma magia chamada de non-detection, não detecção. Acho que você não vai ser detectado, né? Em você mesmo à vontade, sem precisar usar componentes materiais. Além disso, você pode fazer uma das seguintes magias, que é Blindness Deafness, que é cegueira ou surdez, Blur, que é borrar, Disguise Self, que é... Se disfarçar. Se disfarçar. São essas magias, você pode escolher uma delas. Não, you can also cast each of the following spells. Ou seja, você pode fazer cada uma dessas 3 magias que você tem agora. E você reganha o uso dessas magias quando você faz um descanso longo e usa a inteligência pra fazer as magias. Caraca, meio overpower essa sub-raça aqui, hein? Impressionante. Impressionante. Nem tem a desvantagem dos Duergar ou dos Droll da Luz do Sol? Cara, não tem. Caraca! Fala mal do Gnomo das Profundezas. Brunco de ruins. Caraca, o bicho é tipo aquelas chamar criaturas de filme de terror, cara. O Chuck... Tinha que chamar esse de diabrete, brother. Isso aí. Massa. Bom, vamos lá então pro Gnomo da Floresta. Então, o Gnomo da Floresta tem toda aquela ligação com a floresta, que eu não vou aqui me estender lendo, me aprofundando sobre a raça. Vamos direto para as características que vão fazer peso aqui na montagem da ficha agora pro Pedro. Então, Pedro, se você escolher essa sub-raça da floresta, mais 1 de destreza, o que vai ajudar você ali para defesa, iniciativa e teste de resistência com destreza. A outra característica é que você é um ilusionista natural. Você sabe a magia, o truque de nível 0, né? A magia de nível 0, Minor Illusion, ilusão menor, e você usa a inteligência para poder fazer as magias. É um bônus ali, ok, funciona legal, você faz truques, né? Cria pequenas coisas com ilusão. E você pode falar com bestas pequenas, criaturas pequenas, através de sons, gestos, você consegue comunicar simples ideias para bestas de tamanho small, pequeno ou menores. Aí entra gato, cachorro e por aí vai. E você ama animais. Aranha. Esquilo, exatamente. Esse é o Gnomo da Floresta. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma. Eu só gostaria de dizer que não vai ser esse, porque a Xuxa acabou com os duendes pra mim, cara. Tá certo. Porra, Xuxa. E agora vamos ver o Gnomo do The Rock. O Gnomo do The Rock, da rocha. Então, ele... diferente da floresta, que tem esse conhecimento, esse contato com o mundo natural, aqui ele tem muito mais a ver com a invenção das coisas, que inclui também os gnomos da rocha do mundo de Dragonlance, que são os Tinkers, que eu não sei o que significa isso aqui. Mas basicamente são... Tinker seria alguma coisa como inventor. Inventores, acho que também é. Esse é o gnomo clássico lá do Harry Potter, não é? Que tem aqueles gnomos que cuidam daqueles... Que estão lá criando aquelas coisinhas, não é não? Não? Responde! Eu estou deixando uma pausa dramática. Não. Mas tem gnomo que tem essas... que são criadores assim em alguns filmes, não tem não? Então, eles são criativos e são mais duros do que os outros gnomos. Criativo, criador, vem da criação, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele tem um aprimoramento de um dos seus atributos, que é a Constituição. Então ele tem mais um pontinho de Constituição
o que vai ajudar ele a ter mais pontos de vida. E ele tem o Artificer's Lore, né, o conhecimento de um Artificers, que é um criador de coisas. Uma pessoa que, sei lá, é como se fosse um artesão, digamos. Um artífice é um artesão. Exatamente. Então, ele usa, toda vez que o seu gnomo for fazer um teste de inteligência, história, relacionado a itens mágicos, objetos alquímicos, né, de fazer substâncias, ou dispositivos tecnológicos, você adiciona o dobro da proficiência ao invés do bônus normal. Então, no primeiro nível, por exemplo, ao invés de somar mais 2, ele vai somar mais 4 para poder fazer esse teste. Então, interessante, ele é mais inteligentão nessa parte. Ele é nerd, ele é mais nerdão. Ele é mais nerdão. Essa é um bom resumo, né? O cara é criativo. O cara inventa coisa de sucata. O cara faz milagre do nada. Aí chega um cara, careca, e vem falar assim, nerdão. Ainda bem que hoje em dia nerd é pop. Ó, o Wagner dos Santos no Facebook adicionou aqui, ó. Gnomos são bons mecânicos ou thinkers. Aqui de think é de pensar, pensadores, né? E o pessoal que tá escrevendo ali na live, pessoal, eu até vou vendo aqui, mas conforme as mensagens tiverem a ver aqui com o assunto que eu tô falando, eu dou uma lida. Se tiver perguntas meio assim saindo um pouquinho, eu não vou interromper o raciocínio aqui, tudo bem? Então, só pra responder aqui, ó, Thiago Araújo, você não perdeu nada, a gente tá montando o personagem ainda, e perguntaram se o Pedro ia jogar de mago ou não, mas, calma, a gente não chegou na classe ainda. E, olha só, Pedro, o Thiago Araújo falou que, Pedro, Gnomo e MacGyver. Chama o MacGyver de nerdão agora, Rafa. Chama. Mas o MacGyver é nerdão. Ah, Ele é geek. Não, pera aí. O cara desarma uma bomba atômica com um chiclete e um clips. Pra mim, isso é nerdão. Vamos lá. Próxima característica é o Tinker, com Tinker, Tinker, que é o criador, o artesão ali. O gnomo tem proficiência com a ferramenta de artesão, é o Tinker's Tools, e usando essas ferramentas você pode gastar 1 hora e mais 10 moedas de ouro de materiais para construir um pequeno dispositivo Clockwork, que é tipo de dar corda. Tiny, pequenininho, que tem uma armadura de 5 e 1 ponto de HP, caso alguém queira atacar aquele bichinho lá. Esse dispositivo para de funcionar após 24 horas, a não ser que você gaste 1 hora dando reparos nele. Então aí ele continua funcionando. Ou quando você usar a sua ação para poder desmontar ele em qualquer momento. E você pode recuperar o material que você usou para criar essas coisas, e aí você pode gastar esse material para criar um outro bichinho. Quando você cria esse dispositivo, esse brinquedinho de corda, você escolhe uma das seguintes opções. E aí nós temos 3 opções. O primeiro é o Clockwork Toy, que é o brinquedo de dar corda. Então ele é um brinquedinho que pode ser um animal, pode ser um monstro, pode ser uma pessoa, como por exemplo um sapo, um rato, um passarinho, um dragãozinho ou um soldadinho. E aí você coloca isso no chão, ele move 5 pés, vai andando, tic, 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 vai andando, e no chão, né, claro, e numa direção aleatória, depois que ele andou. Ele faz barulhinhos apropriados à criatura que ele representa. Então o passarinho ele pode dar uma piadinha, o dragãozinho pode fazer um é essa coisinha aí, beleza. Nossa senhora. Miguel vai adorar. O Miguel vai adorar. A outra opção é o Fire Starter, é o iniciador de fogo. Basicamente isqueiro, para resumir, né? É um dispositivo isqueiro. É um dispositivo que produz uma chama em miniatura no qual você usa para acender uma vela, uma tocha ou uma fogueira. É isso aí, você cria um isqueiro. E você gasta a sua ação para criar isso. E a terceira opção... seriamente em botar o sobrenome de Zippo. Zippo, olha só. Aí você fica criando isqueiro e fica brincando com o isqueiro na mão direto, assim. Pois é. Mas mamãe já dizia que quem brincava com fogo se queimava. É, mas olha só que a gente não sabe qual é a sua classe, né? Pode ser que nem dê. Vamos ver. E a última opção de criar essas coisinhas aqui, Pedro, é Music Box, caixinha de música. E aí quando ela é aberta, a caixinha toca uma música e toca ali
uma música num volume moderado. É igual caixinha de música normal, que tem ali uma bailarina girando, geralmente é o mais comum, né? E essa caixinha para de tocar quando a música chega no fim ou quando você fecha ela. É isso. Beleza, é isso. Você nasceu sabendo fazer isso aí. Cara, eu tô fazendo muito personagem musical, né? Olha, não tinha pensado que às vezes a caixinha você pode abrir, colocar no chão e falar assim, agora eu vou descer a porrada. E vai tocando a musiquinha no fundo. Vai começar o combate. Pera aí! Agora sim. Música do Mortal Imagina Kombat. só que legal. Botar a música no comando. Show. E aí, Pedro, fez sua escolha? Qual vai ser o seu gnomo? Rock! Agora entendi porque o gnomo rock, porque ele é do metal. Do metal, cara. A caixinha de música toca AC/DC. Toca Sepultura. Sepultura. Beleza. Então, olha só. A gente escolheu, então, a sua raça, o seu alinhamento e escolhemos a sub-raça. E aí ele já preencheu as informações aqui na sua ficha. Vamos pro próximo tópico. Tudo bem? Próximo tópico. Agora é a vez da classe, Pedro. Olha só, tem uma imagem rapaz classudo. com uma guerra de vários aventureiros aqui, guerreando com os goblins em volta, representando várias classes. Bom, eu vou listar aqui rapidamente, e aí se você já tiver em mente qual você quer, você diz qual você quer. Se você tiver dúvida, a gente vai abrindo e vai mostrando pra você. Então vamos lá. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino, ranger... Para. patrulheiro. Por que para? Já sei. Mas não, deixa eu terminar a lista. Termina isso então. Ranger, que é o patrulheiro, Rogue, que é o ladino, feiticeiro, Warlock, que é o bruxo, e Wizard, que é mago. Agora sim, e aí? Olha, eu gostaria de dizer que quem botou as fichas no mago se deu mal. Por isso que o pessoal tava achando que você ia fazer gnomo, por causa do bônus de inteligência. Rapaz, eu tô aqui pra desafiar padrões, quebrar essa estrutura física na cabeça das pessoas. Sabe que eu vou jogar de quê? Vou jogar de monge. Aê! Minha classe favorita! Eu nunca joguei de monge no D&D 5e. Puta, eu vou poder acompanhar... Mas eu vou poder acompanhar de perto um monge, cara. Que da hora, eu acho muito da hora o monge. Show! Olha só, a gente seleciona o monge, aparece aqui na imagem, aparece várias informações... E é claro que a gente vai só dar uma olhadinha em algumas características, a gente não vai se aprofundar, porque também existe um regras do D&D 5e só falando sobre o monge. Dá uma verificada no nosso feed do podcast ou nos nossos vídeos do YouTube. Olha só, Pedro, uma coisa que é importante como uma criatura com a classe monge é a magia proveniente do Ki ou Shi, né? Não sei como é que fala exatamente em português. Que não vai começar agora. Aproveitando, falando de Kiyoshi, eu gostaria de dizer para todos aqueles que estão preocupados, não, eu não vou ser um punho de ferro da vida, tá? O punho de ferro da Marvel lá do Netflix? Esquece. Beleza. Não precisam se preocupar, não vai ter isso. Mas o monge tem, ele drena essa energia, né, interna dele, chamada de Ki. Eu tô falando Ki porque em inglês é KI, eu acho que em português é CHI, mas... dá pra ficar como Ki também. Eu acho que é até mais legal do que Shi. Shi parece... Shi. Sei lá, estranho. Ki, eu acho que é mais legal. Ki leva Dragon Ball, cara. Enfim. Aí você tem esse poder, mas não vai começar isso no primeiro nível. Vai aparecer um pouco mais pra frente. E ele tem aqui algumas opções de construção rápida do monge, que é o que eu até sugiro pra gente não gastar muito tempo montando detalhe por detalhe. É mais fácil, a gente escolhe ali o quick build e depois a gente ajusta o que você quer ajustar. Até é mais fácil. Porque senão eu vou ter que te dar dinheiro, você vai ter que pegar o dinheiro, escolher os itens que você quer. Não, o quick build já traz meio que um pacotão e só altera o que você quer alterar. Fica mais fácil. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Pedro. Então, a primeira escolha que você tem que fazer aqui é a proficiência em duas skills, em duas perícias. Nós temos uma lista aqui, que é acrobacia, atletismo, história, insight, religião ou furtividade. Você vai escolher uma dessa lista e depois a gente repete a lista e você escolhe outra. Vamos lá. Atletismo. Atletismo que serve para você poder escalar, nadar melhor. Isso. E uma outra. E stealth.
Stealth, furtividade, pra você andar sem ser percebido por seus inimigos. Maravilha. Uma coisa que é interessante, Pedro, é que ele diz aqui sobre as proficiências com armas, que o seu monge é proficiente já com arma simples e a espada curta. Que a espada curta é uma arma marcial, ela não é uma arma simples. Então é a única arma marcial que o monge sabe usar logo do começo, que é uma espada curta. Beleza? Ok, beleza. Significa que você vai, né, você adiciona o bônus no primeiro nível, esse bônus é mais 2 de proficiência, você adiciona esse bônus quando você estiver utilizando essas armas. E olha só que legal, você tem no primeiro nível uma habilidade chamada Defesa Desarmada. Se você não tiver nenhuma armadura, defesa sem armadura, Unarmored Defense, você tem uma defesa maior do que o normal. Então, se você não estiver usando nenhuma armadura, né, não vestindo nenhum escudo, não carregando nenhum escudo, a sua defesa vai ser igual a 10, mais o seu modificador de destreza, mais o seu modificador de sabedoria. Então, a hora que você aumentar a sua destreza e aumentar a sua sabedoria, você vai estar aumentando a sua Armor Class, beleza? Impressionante. Mantenha isso em mente. E aqui ele também diz que você, no primeiro nível, é um mestre das artes marciais, né? Você praticou muito estilos de combate, golpes desarmados ou com armas de monge, como, por exemplo, Short Sword, que é a espada curta. Até dá pra trocar Short Sword por aquela arma que tem uns ganchinhos assim, que eu não sei o nome dela. Aquela correntezinha? A Electra. Não, a Electra. Ah, não, você tô ligado. Usava. Acho que o Rafael... Não, Rafael não. É o Rafael do Tartaruga Ninja também usa. Tartaruga Ninja usa, é. Eu não sei. Aquele é um nome que é parecido, também pode ser substituído. É uma arma oriental, né? Ela também perfura. Ou seja, ela até dá pra trocar isso pela... trocar a espada curta não. Por isso. Como não que é mesmo? a cama. A cama é uma faquinha na ponta. Será que a turma do chat sabe? Vamos perguntar aos universitários. Depois acho que o pessoal escreve lá, aparece. Eu não sei exatamente. Olha só, uma correção aqui, ó. O Rubens Duarte escreveu que Tinker, com T-I-N-K-E-R, Tinker, é latoeiro. Então, ele mexe com lata, com metal. É um artesão de latas, digamos. Entendeu? Só pra corrigir. Obrigado, Rubens Duarte. Maravilha. Maravilha. Ah, olha só, o Thiago Araújo descobriu o nome da arma. Sai. Sai. S-A-I. Sai. O Edberto Coelho Pereira Júnior também escreveu. E a Bianca Souza também escreveu. Sai. Sai. Tá aí. Não sai não, galera. A gente tá aqui ainda. Não sai não. O pessoal tá mandando a gente sair, Pedro. Culpa sua. Pô, cara. Eu tava tão Vamos feliz continuar aqui, ó. Ele fala assim... você também ganha os seguintes benefícios quando você estiver desarmado, né? Ou segurando apenas armas de monge. E você também não estiver usando armadura alguma e nem segurando nenhum escudo. O que é? Você usa a sua destreza ao invés da força para poder fazer ataques e causar dano quando você faz um ataque desarmado e quando você usa as armas de monge. Cara, isso é fantástico. Você usa a destreza para atacar e causar dano. Isso é muito bom, porque uma espada curta não poderia ser usada com a destreza para poder atacar dessa forma. Pô, eu tava pensando em usar tonfa. Não sei se eu posso. Tonfas? O que é tonfas? Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Tonfas. Mas descreve a arma. Descreve a arma pro pessoal que tá ouvindo. É aquele bastão que você segura assim na base. Bastão que segura na base? É tipo um cacetete, só que você usa duas. Tonfa. T-O-N-F-A. Imagens. Tamo aqui, ó. Ah, é um cacetete de madeira. É tipo Nossa, um cacetete, chama tonfa? É. Só que você não usa pra bater, você usa junto com o braço. Não, você usa pra bater, você dá porrada. Não, mas você não... Você entendeu. Tá, entendi. Bom, aí a gente tem que depois ver qual que é a referência de arma pra poder trocar o nome e usar as mesmas estatísticas, né? Mas aí a gente vê isso depois. Beleza. Mas assim, não importa isso, porque isso é uma arma de monge. Ou seja, pra qualquer arma de monge que você for utilizar, você consegue usar a destreza ao invés da força pra poder fazer ataque corpo a corpo. Olha só que mais. Certo. Você também pode rolar um dado de 4 faces no lugar do dano normal de um ataque desarmado. Porque quando você dá soquinho, você geralmente adiciona um de dano mais o bônus de força para uma pessoa normal. Para um monge, não é 1 de dano, é 1d4. Ou seja, ele pode ser 4 vezes maior o dano só ali de saída, mais o bônus de força ou o bônus de destreza, o que for maior para o seu monge. Beleza? Impressionante. E melhor ainda, Pedro, esse dado de 1d4, ele vai aumentando conforme o monge vai ganhando níveis.
Se você reparar nessa tela de criação de personagem, ele é um D4 até o 4º nível. No 5º nível, vira um D6. Porra. No 11º nível, vira um D8. E depois, no 17º nível, vira um D10. Só a sua mãozinha aí. Só na mão. Show de bola. Show, legal, legal. O que mais nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó. Quando você usa a ação de ataque com um ataque desarmado ou uma arma de monge no seu turno, você pode fazer um ataque desarmado com uma ação bônus. Então você pode dar soquinho, soquinho, você pode dar facada, soquinho, você pode dar chute, soco, chute, chute. Então, um ataque desarmado, joelhada, cabeçada, o que você quiser. Meia bola pra trás dá pra rolar um Hadouken? Dá pra o Hadouken mais pra frente, a hora que você usar o Ki. Beleza? Isso é muito legal. Enfim, nós temos aqui, depois no final ele descreve que alguns monastérios usam algumas armas, então você pode trocar o nome de uma arma pela outra. A gente já comentou sobre isso, a gente não precisa ficar falando mais isso. E aqui, beleza, Pedro, nós temos o equipamento inicial básico dele, que é 10 dardos, que você pode arremessar, né? E uma espada curta ou qualquer outra arma simples que você quiser. E nós temos também o Dungeoneer Pack, ou o Pack de Explorador. Isso aqui a gente vai escolher depois, mais pra frente, no equipamento. Aí você escolhe o que você vai querer. Ok. Bom? O Thiago Araújo comentou o seguinte: só pra avisar, no D&D, monges podem virar ninjas dependendo do caminho escolhido. Ah, legal. Obrigado, Thiago Araújo. Legal, legal, legal. E o Eduardo Oliveira também complementou: o dado de dano do monge é válido para todas as armas que ele é proficiente. Não é só o soquinho dele, é pra arma que ele tá utilizando também. Claro, isso se o dano da arma for menor, né? Se for maior o dano da arma, você usa o dano da arma. Perfeito, show de bola. Obrigado aí, galera, tá ajudando bastante. Valeu, galera. Vamos voltar aqui, ó. Bom, a gente já escolheu então a sua classe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar, pra gente não se aprofundar tanto aqui, né? A parte do Ki, eu não vou nem explicar, porque a parte do Ki só vai entrar quando você for pra um nível mais alto. E o monge é cheio de habilidade. A habilidade para bastante. Para bastante. O Rafa tem problema de falar palavrões. Eu, por enquanto, não tenho até meu filho nascer. Então tem habilidade pra caralho mesmo. E olha só, Pedro, pra fechar aqui, ó. O Hit Die, que é o dado de vida do monge, é um dado de 8 faces, um D8. Que é mais fraco do que o dado de um guerreiro, mas é mais forte que um dado de um ladino e um dado de um mago e por aí vai. E outra coisa que ele sugere é que você melhore as habilidades de destreza e de sabedoria para poder criar um monge mais forte. Certo? Ok. Vamos continuar aqui. Próximo passo é a escolha do método para a gente poder distribuir os pontos nos seus atributos: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. A opção que a gente vai usar, Pedro, é a Standard Array. Não, deixa eu ver. Desculpa, é Point Buy. Point Buy. Compra de pontos. Você vai ter 27 pontos e você pode distribuir esses pontos nesses 6 atributos. O que você pretende? Você até pode ir fazendo as escolhas e ir falando pra gente o que você tá querendo fazer. Tá, vamos lá então. Bom, o meu carisma, vou começar bem. O carisma vai ser 10. Então, só pra explicar pra galera, né, o carisma representa a presença que uma pessoa tem num campo social. Não só significa a aparência, mas a forma que ele se comporta. As pessoas percebem ele. Então, ele pode ser uma pessoa simpática, uma pessoa intimidadora, uma pessoa influenciadora, uma pessoa bonita que chama atenção, uma pessoa às vezes muito feia, tipo, Seu Madruga. Seu Madruga tem carisma alto. Apesar de não ser muito bonito. Exatamente. E aí, por quê? Porque o jeito dele faz as pessoas gostarem dele. Por mais que ele seja meio errado, né? Não quer pagar aluguel, é meio pilantra, mas ele é carismático. Mesma coisa acontece com os anti-heróis, né? O herói, mas que ele tá fazendo a coisa do jeito dele, acaba fazendo as coisas erradas, e a gente tem um carisma maior por esses personagens. 10 representa que ele tá na média. Não é nem excepcional e também não é abaixo da média, né? Não é tipo ranzinza. Então 10 é meio a meio. E com quantos pontos mesmo que eu gasto com 10? Você vai gastar 2. 2, né? Beleza. Agora vamos pro que interessa. Destreza. Destreza. Vou colocar 15. 15 de destreza. Então é um valor alto que permite depois você, evoluindo, colocar mais um pontinho ali e ficar mais forte ainda. Beleza.
15 de destreza. Vamos Então, lá. isso vai aumentar a sua armadura, vai aumentar seus testes de resistência em destreza, o que vai ajudar você a se esquivar de ataques mágicos, baforada de dragão. Ele ajuda também na iniciativa, o que é muito importante. Você começa antes de todo mundo, né? Então, destreza é muito bom. Destreza é bom, destreza é bom. Vamos lá, força. Vou botar 12. 12 em força. Significa que vai ter um bônus de mais um, o que vai garantir você um pontinho ali para poder escalar, nadar, fazer algumas atividades usando a força. E se você precisar carregar alguma coisa nas costas, na mochila, carregar alguém, você também usa a força. Lembrando, Vamos lá, quantos Pedro, pontos já foram, Rafa? já estão faltando 12 pontos. 12. Lembrando, Pedro, que pelo fato dele ser monge, e quando ele estiver usando ataques desarmados ou armas de monge, ele não precisa se preocupar com a força positiva, porque ele nunca vai usar essa força positiva para atacar ou causar dano. Ele vai sempre usar a destreza. Só pra Com certeza. deixar... Mas eu tô claro pensando na pra força você. mais pros testes. Ah, sim. Não tem problema. Tô pensando mais pro dano, não. Tô pensando mais pros testes. Vamos lá. Constituição. Você já tem mais um de Constituição por causa de ser Gnomo da Rocha. Então, o que você colocar aí, você pode ser ímpar com mais um vira par, entendeu? Uhum. Então eu vou botar ele com 13. 13, ele vai pra 14, o que vai dar bastante vida pro seu personagem. Parrudo. E aí te restam 7 pontos. 7 pontos. Vamos lá. Como eu tenho mais 2 em inteligência, vou botar... Eu acho que você vai ter que jogar 8. Não, 10 não são só 2 pontos? Se você... o mínimo é 8. Então, se você coloca 8, a inteligência sua vai ficar 10, entendeu? Sim. Mas eu vou colocar a minha inteligência... Vou botar 10 inteligência. Pra ficar 12 de inteligência. Isso. Aí sobram 5 pontos. 5 pontos posso comprar até quanto? Até 13 em sabedoria. É o máximo. E 13 de sabedoria. Se você conseguisse colocar um pontinho a mais de sabedoria, as suas habilidades de monge, elas ficam com uma dificuldade maior para serem resistidas, e a sua defesa também aumenta em um ponto pelo fato de você estar desarmado e não estar vestindo armadura. Desarmado não. Mas aí não... Pelo fato de você mas estar aí sem depende... armadura. É destreza ou sabedoria, não? Não? Os dois? Ah, somos 2? Somos dois. Achei que era um ou outro. Não. Nesse somos caso... dois. Nesse caso eu vou botar 9 de inteligência e 14 de sabedoria. Rola? Não rola porque para subir para 14 precisa de 2 pontos. Você teria que tirar toda a inteligência. 8 de inteligência Vai ficar com 10 e 14 de inteligência. Então. sabedoria. Perfeito. É. Maravilha. Tá lindo. Eu acho que fica melhor. E aí você fica com 14 de sabedoria. Então, Isso aí. vamos lá. Ficou com 12 de força, 15 de destreza, 14 de constituição, 10 de inteligência, 14 de sabedoria e 10 de carisma. E os pontos de vida iniciais, 10 pontinhos. Aí que legal. 10 pontos, número que legal. redondo, número massa. Lindo. Lindo. Vamos ver o que mais a gente tem aqui para poder construir um personagem. Bom, o próximo passo é o background. É o antecedente, o passado do seu personagem. Nós temos uma lista, eu vou citar também todos rapidamente e aí você faz a sua escolha se você já tiver escolhido. Então, o Acolyte é o acólito, tem o Charlatão, o Criminal, que é o criminoso, o Entertainer, que é uma pessoa que entretém as pessoas, o Folk Hero, que é um herói do povo, o Gladiator, que é o gladiador. Que nem o Fucking Hero. Folk Hero. Nós temos o Guild Artisan, que é o artesão da guilda, o Guild Merchant, que é o mercador da guilda, o Eremita, o Knight, que é um cavaleiro, o Noble, que é um nobre, Outlander, que é um cara que veio de fora, veio de longe, como se fosse uma espécie de nômade, o Pirate, que é o pirata, o Sage, que é o sábio, Sailor, que é o navegador não, o navegante, Sailor Navegador. Esqueci o nome em português do cara aqui. Marinheiro? Marujo. Marinheiro, isso. O Soldier, que é o soldado. O Spy, que é o espião. Urchin, que é o órfão. Você já tem em mente ou não? Você não tem nem noção. Vai ser Outlander. Outlander, o Thiago Araújo me corrigiu falando que é forasteiro. Eu acho outras palavras pra poder explicar. as coisas. Forasteiro. Eu sempre lembro, Não consigo achar. Sempre lembro do Resident Evil 4, cara. Forasteiro. Então, Outlander, né, vai dizer que o seu personagem veio de fora. Ele veio de algum lugar distante, tá, sei lá, viajando por muito tempo e é um estranho naquelas terras, certo? Certo. Olha só, o Outlander, pelo fato de ele ter
vindo de algum outro local, já traz para ele 2 proficiências em 2 skills: atletismo e sobrevivência. Significa, Pedro, que aquela escolha que você fez lá da classe em atletismo dá para poder escolher outra, entendeu? Opa, beleza, vamos voltar lá então. Vamos voltar lá na classe. Nós temos aqui, é só você mudar o Athletics para outro. Pode ser Acrobatics, acrobacia, história, insight ou religião. Já sei. Vou colocar em Acrobatics. Certo. Então a gente volta lá pro background. E agora você então tem acrobacia, furtividade, atletismo e sobrevivência de proficiente em skills. Certo? Nós temos agora as ferramentas que um Outlander, um forasteiro, é proficiente. E aí tem uma lista aqui. Isso aqui é só pra você trazer mais aquela carga histórica pro seu personagem. Ele sugere alguns aqui, depois até dá pra reescrever. Mas nós temos aqui Bagpipes, que eu acho que é um saco... Bagpipes não é... Bagpipes é... É aquele instrumento escocês... Gaita de folha, é um saco com tubos. Bagpipes. Eu não sabia Adoro que o nome era em inglês, assim. cara. Ele não tem como ser mais muito simplório. Muito mais simples. Tubos, com canos. Muito mais simples, né? Só Umbrella que não é simples, né? Aí nós temos, a Umbrella então, vai se fuder, né? Porra. Gaita de folha. Imagina você andando de sainha escocesa, gaita de folha. O que essa caixa de música toca? Música da minha terra. O Coração Valente, né? Pode ser drum, que é um tambor. Dulcimer, eu não sei o que é isso. Flute, que é uma flauta. Horn, que é um chifre. Lute, que é um alaúde. Lyre, que é a lira. Pan flute, que é uma flauta doce, eu acredito. E temos aqui sham, que eu não sei o que é esse sham, agora não vou lembrar. E o viol, que é uma espécie de um violão antigo. Uma viola antiga, algo assim. Cara, um desses instrumentos, digamos, você é proficiente, entendeu? Sabe aquela ideia do Mad Max? Aqueles caras vivendo no deserto lá, eles sempre sabem tocar alguma coisa? Mais ou menos isso. Sabe como é que é? Não tem muito o que fazer, né? O cara para no meio ali, vai tocar uma musiquinha pra descansar. Vou repetir a minha pergunta. Pode ser um cavaquinho? Tá, eu vou colocar um viol aqui, que é o violão antigo, entendeu? Beleza? Pode ser, beleza. Nossa senhora. Os caras gritando ali, ó. Freedom, liberdade, vai estar lá assim. Liberdade, tchiqui, tchiqui, tchiqui. Canta uma música que tem liberdade no nome, Pedro. Meu cavaco chora. Pedro, você conhece alguma música que tem liberdade aí no nome? Na letra? Que tem liberdade na letra? Que toca com cavaquinho? Menor ideia. Não veio nada na cabeça? Não veio nada. Uma hora vem. Uma hora vem. Próximo passo é as proficiências em línguas. Então você já sabe comum, gnômico, que é o Gnomish, e aí você pode escolher uma aqui. Nós temos aqui abissal e celestial, que é mais raro. Nós temos aqui gnomo, halfling, infernal, orc, primordial, sylvan, que é tipo a língua das criaturas no mundo das fadas, algo assim. E o undercommon, que é a língua das profundezas. É pra escolher quantos? Um? Vamos lá. Só pra avisar, o personagem do Vinícius já sabe falar gigante. Então, pelo menos o primeiro critério de ter que saber falar uma língua gigante já foi preenchido. Então, você pode escolher também se você quiser, mas não é mais uma necessidade pra equipe da partida. Sabe o que eu vou falar? Falar Goblin. Opa, que você é pequenininho, fala de igual pra igual. Fala olho no olho, tá ligado? Beleza, massa. Então você fala Goblin. Olha só, o Thiago Araújo sugeriu, escolhe Goblin, pelo amor de Deus. Eu acho que o pessoal cansou de ouvir assim, algum de vocês fala Goblin? Não, eu falo Celestial, serve? Não. Beleza. Goblin nunca é demais, né? Sempre bom ter alguém, né? Boa, Pedro, ele escreveu. Wanderer. Wanderer não é ambulante, é andarilho, né? Então você tem essa característica de andarilho, ele fala assim, ó. Você tem uma excelente memória para mapas e geografia. E você pode sempre se lembrar de um layout geral de um território,
de um acampamento ou outras características em volta de você. Além disso, você pode encontrar comida e água fresca para você mesmo e até outras 5 pessoas por dia. Ai, mas que mamata isso, hein? Desde que a terra em que você esteja ofereça frutinhas, outras coisas de comer, água e por aí vai. Não adianta estar no meio do deserto e você cavar o deserto para achar um banquete, não dá. Imagina só, o cara põe o dedo aqui, põe a mão em cima da areia do deserto, fervendo, e fala assim, naquela Achei direção água. tem um oásis. Tá. Até pode ter um cacto com água, né? Não tem problema aí. Eu sou exagerado, né, cara? Cara, mas olha só, essa habilidade é boa, hein? Boa. É uma sobrevivência aqui de passado. Muito bom. Animal. Outra coisa agora, Pedro, é a origem. Né? Porque um Outlander, um forasteiro, ele tem uma origem. Ele veio de algum lugar. Então ele pode ser um forester, um trapper. Agora eu não lembro a tradução disso. O homesteader. O home tem a ver com casa. Então eu não sei exatamente a tradução literal. Um guide é um guia. Um bounty hunter é um caçador de recompensas. Um exile or outcast, uma pessoa que foi exilada e foi expulso do seu território e tá perambulando por aí. Um pilgrim. Puta vida, agora me esqueci o que é um pilgrim. Putz, pilgrim Já ouvi essa palavra. é tipo um explorador, Mas tudo bem, o pessoal da tipo live um nos ajuda aí. bandeirante. O pessoal depois bandeirante. ajuda aí. O bandeirante, tá bom. Ué, cara. Um tribal nomad, um nômade tribal. Um hunter-gatherer, que é uma pessoa que reúne coisas, um caçador de recompensas. Mas assim, a recompensa no caso de... Ele junta coisas pra ele, né? Não da recompensa que alguém pediu um serviço pra ele, diferente. O Pilgrim, o Diego Contiero da Silva disse que é peregrino. Ok. O Indiana Jones, resumindo. E nós temos aqui o Tribal Marauder. Marauder, eu já vi... Marauder tem isso muito a ver com orc, Marauders. Me fugiu agora a tradução. Mas é uma coisa também tribal. Bom, de Mas você tribal tem alguma Marauder, ideia? né? Bom, mas É, eu sim. vou no Rei A. Tribal. Eu vou no Rei A. Vai no quê? Rei A. Reiá? É, no Outcast. Rei A. Nossa senhora! Puta, Pedro, é foda. Eu não consigo pegar essas referências assim, cara. Eu sei. Isso é mais engraçado. Agora a musiquinha, né? Reiá. Exatamente. Tá bom, depois você faz isso no... Só quem tem mais de 18 anos entendeu essa piada. Você faz isso depois no cavaquinho, então, a versão no cavaquinho. Olha Tá só, certo. o Diego da Silva escreveu que Marauder é saqueador. Por isso que tinha a ver com orc. Orcs saqueadores. Orc Marauder, saqueadores, tá certo. Mas o Pedro já escolheu, é um exile ou outcast. Então você foi expulso de suas terras, certo? Exatamente. Beleza. Agora, Pedro, nós temos 2 traços de personalidade para escolher. Eu vou ler aqui pro pessoal poder ouvir. Você pode escolher, mas se você perceber que não se enquadra muito bem, depois a gente altera, tudo bem? Ok. É só para você ter uma noção. Então vamos lá. Eu vou falar aqui para você e você vai falando assim: sim, não, talvez, esse é perfeito. E aí eu vou lendo até o final para você ter certeza que a opção que você escolheu é aquela que faz mais sentido. Então vamos lá. Manda brasa. A primeira. I'm driven, né? O que me dirige, o que me guia, eu sou dirigido, eu sou levado por Wanderlust. Como é que fala? Wanderlust é ganância. Que, Não, inclusive, foi... Wanderlust é a vontade Então, de conhecer. de sair por aí, de conhecer, essa ganância de querer conhecer as coisas. E é justamente isso que fez você sair da sua casa. Não. Essa é a primeira opção. Não. Segunda opção. Eu cuido dos meus amigos como se eles fossem os meus animaizinhos de estimação recém-nascidos. Nossa, não. Tá bom. Muita intimidade. Muita atividade. Uma vez eu corri 25 milhas sem parar. É tipo a maratona. Para avisar o meu clã de uma horda de orcs que estava se aproximando. E eu faria isso novamente se eu tivesse que fazer. É o maratonista. O nome desse lugar era Maratona. Era. Opa, vamos trazer um pouco mais pro Brasil, né? Meu nome é São Silvestre. São Silvestre. Ah, essa você entendeu. Não.
Próximo. O Lucas Andrade tá ajudando ali, ó. Wanderlust. Acho que é isso que ele tá se referindo. Desbravar. Isso, desbravar. Exatamente. É que a gente entende o sentido da palavra em inglês, a gente não consegue achar a tradução, fica Não difícil. consegue pensar em português, é foda, é horrível isso, cara. Às vezes a gente erra também, mas tudo bem. Outra aqui, Pedro. Eu tenho uma lição para várias situações. E eu tirei essas lições, eu aprendi isso através da minha observação da natureza. Talvez. Talvez, vamos deixar no talvez aí. Próximo. Eu não coloco aqui, ele fala assim, I place no stock in wealth, né? Você não se preocupa com a riqueza, com questões financeiras, ou pessoas bem mannered, talvez pessoas mais abastadas, imagino. Dinheiro e esses manners, que deve ser talvez maneirismos, esses Firulas. atitudes, firulas de gente que tem dinheiro, não vai me salvar de um urso coruja esfomeado. Essa é a sua forma de pensar. Isso não te ajuda em nada. É uma opção. Sim. Sim? Sim. Tá. Então eu já selecionei essa e fui pra segunda, tá bom? Ok, tá bom. Faltam mais 3. Eu estou sempre pegando coisas, coletando assim. E algumas vezes acidentalmente quebrando eles. Então você tem algum tique de ficar pegando coisinhas e às vezes quebrando essas coisinhas. Não. Talvez. Penúltima. Eu me sinto muito mais confortável junto de animais do que pessoas. Não. E a última eu fui, de fato, criado por lobos. É o Mowgli. Então você tem 2 talvez aqui até agora. E essa última Qual você que não era o respondeu. primeiro? Eu Não, tenho essa uma última lição não. para cada. Eu tenho uma lição para cada situação e você aprendeu isso através da observação da natureza. Essa. Beleza. Então nós temos aqui esses 2 traços de personalidade. Isso depois a gente pode alterar se você quiser adaptar, ou isso pode te ajudar a imaginar o seu personagem, beleza? Beleza. Vamos agora pro ideal. O ideal é só um, então vai ficar mais rápido. Nós temos aqui, Pedro, eu vou só resumir aqui pra você os ideais que tem a ver com o seu alinhamento. Então eu vou excluir os outros ideais, tudo bem? Ok. Então você não é caótico, não é bom, mas é leal. Então, um ideal é honra. Se eu desonrar eu mesmo, eu desonro todo o meu clã. Então você é muito apegado à honra. E aí eu tenho um alinhamento. Aí eu tenho um ideal que é neutro e um outro ideal que é para qualquer tipo de tendência, qualquer tipo de alinhamento. Então eu vou ler esses 2 para você. Manda bala. O alinhamento para quem é neutro. Natureza. O mundo natural é mais importante do que todas as coisas construídas pela civilização. Eu sou um cara muito apegado à natureza. E o último é glória. Eu preciso ganhar glória em batalha, pra mim e pro meu clã. Tá difícil esse. Qual que era o primeiro mesmo? É o do leal. Honra. Fala. Se você se desonrar, você também desonrou todo o seu clã. O seu Vamos clã, usar às esse aí, vezes... vamos usar esse aí, mas vamos adaptar depois. Tá. Porque se você virou um monge, provavelmente alguém te ensinou. Então, às vezes o monastério, alguma coisa que alguém te ensinou, pode ser considerado seu clã, por exemplo. Mas tudo bem. Depois você adapta. Perfeito. Só fazendo um parênteses aqui do piadista Tiago Araújo. Ele escreveu lá no YouTube. Já pensou num grilo criado por um lobo? Mogrilo, o inseto lobo. Comédia. Vamos, Pedro, o próximo é bonde. Bonde é uma ligação. O seu personagem, ele tem um vínculo com alguém, algum local, alguma pessoa. Isso te prende, de certa forma, a essa coisa. Nós temos aqui 6 opções. Você vai escolher uma, beleza? Ok. Primeira, minha família, ou clã, ou tribo, é a coisa mais importante em toda a minha vida, mesmo quando eles estão longe de mim. Não? Sim? Talvez. Talvez. Próximo. Um ferimento ao mundo natural, que ainda não foi intocado, né? Que ainda não foi estragado pela humanidade, da minha casa é também um ferimento pra mim. Ou seja, é aquela pessoa que enxerga o ferimento causado à natureza, trata aquilo de forma totalmente pessoal, sabe? Fala, mexeu com a natureza, mexeu comigo. Essa é a ligação com a natureza muito forte. Não. Próximo. Eu vou trazer uma fúria terrível pra cima de meus inimigos que destruíram a minha terra natal. Não. Eu sou o último de minha tribo e cabe a mim garantir que o nome deles entre pra eternidade. Talvez. Tá. Eu sofro de visões terríveis de um desastre que está vindo
E eu vou fazer de tudo pra prevenir disso acontecer. Talvez. E o último é: o meu dever é prover crianças para sustentar a tribo. Meu senhor, já basta a Papai- minha. Mas, ô Pedro, olha só, se o seu filho chorar no meio da gravação e o seu personagem tiver um filhinho do lado carregando, você já tá fazendo esse bound, você entendeu? Ai, ai. Quais foram os talvez, Rafa? Talvez você falou assim que você é o último de minha tribo e cabe a mim garantir que o nome deles se torne lenda. E você sofre de visões de um desastre que está vindo e você vai fazer de tudo pra prevenir. O que Esse me lembro segundo foi aí. esses dois que você falou, talvez. Esse Da segundo aí. visões Das terríveis? visões, é. Depois você pode ajustar se você quiser, tá bom? Depois a gente ajusta, né? Isso. Tá. E o último, Pedro, é a falha. Esse é o que vai trazer o ponto negativo do seu personagem. Nós temos 6 Vamos lá. opções, você também pode criar ou adaptar um. Vamos lá. Eu sou muito encharcado de cerveja, vinho e outras substâncias Alcoólatra, tóxicas. não. Alcoólatra. Tá bom. Próximo. Não há sala para precaução na minha vida. Na minha vida vivida. Não há espaço, tá? Desculpa, There's no não há room. espaço. Isso, tava traduzindo, né? Lênin traduzindo. Não há espaço para precaução na minha vida vivida, pra eu viver a minha vida no máximo. Então é uma pessoa que vive a vida no máximo e não se preocupa com as consequências. Talvez. Uma falha. Apesar da sua sabedoria, essa é sua falha, entendeu? Uhum. Terceiro, eu me lembro cada insulto que eu recebi e você fica remoendo aquilo silenciosamente dentro de você. E você acaba meio que ressentindo com as pessoas, sabe? Isso acaba afetando o seu comportamento porque você acaba sempre lembrando dos insultos. Isso atrapalha você. Sem perdão. Próximo? Próximo, vamos lá. Talvez esse. Tá bom, talvez esse. Eu demoro pra confiar nos membros de outras raças, tribos Não. e sociedade. Não, Violência é minha resposta pra quase todo desafio. Talvez. Talvez. O último é: eu não espero. Não espere que eu salve aqueles que não podem se salvar. É o jeito da natureza que os mais fortes sobrevivam e os mais fracos pereçam. Qual foram os talvez que eu falei? Que você se lembra dos insultos e que a violência é a sua forma de responder quase todos os desafios. Dos insultos. Dos insultos. Que sou você grava os rancoroso. insultos, você é Eu sou rancoroso. rancoroso. Beleza. Perfeito. Então, aqui, basicamente, ele já apresenta um equipamento porque você escolheu o forasteiro como background. Então, você tem um bastão, um cajado, que você anda, né, com o cajadinho. Tem um hunting trap, que é uma armadilha de caça, aquela que abre com os dentinhos. Um trophy from an animal you killed, um troféu de um animal que você matou. Depois você pode escolher esse animalzinho, se tiver. Você tem roupas de viajante, o Traveler's Clothes, e um belt pouch, que é uma bolsinha, um cinto com umas bolsinhas pra você colocar coisinhas ali. Isso já vem com o seu background, beleza? Ok. Podemos avançar? Avançando. Vamos avançar aqui e deixa eu dar só uma lida aqui no chat pra ver o que tá acontecendo aqui, que a turma gosta de escrever. O Eric Souza pergunta assim, ó: será que alguém nessa aventura vai pegar multiclass? Olha, Eric, Será? aí depende do jogador. Eu estudei o multiclass, eu não vejo muita vantagem em fazer multiclass na quinta edição, porque ele já tem dentro de cada classe um caminho que você pode escolher que muda completamente o personagem. Se você escolhe fazer multiclass, você abre mão desses caminhos dentro da classe. Então, se você nunca jogou de uma classe, nunca experimentou um desses caminhos, fazer multiclass não faz muito sentido, na minha opinião. Então, eu acho que a galera não vai acabar fazendo multiclass. Mas, se quiser fazer, pode fazer. Eu discordo um pouquinho do Rafa. Eu acho o multiclass bem legal. Eu acho que as combinações podem tornar o personagem muito poderoso, apesar de todas os arquétipos, tudo pronto do livro. Mas aí a opinião minha, eu só pego multiclasse se as minhas escolhas em jogo mostrarem isso. Ah, do tipo, o personagem seu está levando você pra aquele caminho. Isso, exatamente. Porque pra mim faz muito mais sentido. Se eu ver que tá pegando muito, eu falo assim, vou pegar um nível disso aqui porque eu tô só fazendo essa porra aqui. Você tá cansado de agir como um monge, você agora tá, de repente, se interessando mais por magia e talvez faça sentido você pegar um nível em mago. E aí você vai pra mago.
tá? Exatamente. Outra coisa, Eric Souza, é que o Multiclass também tem pré-requisitos. Então, às vezes, né, se você não planejar o Multiclass antes, pode ser que quando chegar o momento de você pegar essa nova classe, você não tem o pré-requisito e não pode ir pra onde você quer. Também tem isso. Então é bom dar uma lidinha antes no Multiclass, antes de você começar a jogar com o seu personagem, beleza? Mas tudo é conversável com o mestre, né? Sim, também, exato. Tudo dá pra adaptar. Aí o Thiago Araújo já chega com caixa alta. Rancoroso! O defeito do Verne que não entrou pra ficha. Aí ele continua. Atira uma bola de fogo nele agora, Thiago. O Lucas Andrade acrescenta, multiclasse bom pra one shot, ele acha. E o Marcelo Salomão fala assim, Rafael, temos alguma mesa duradoura ou vocês continuaram mantendo o padrão de aventuras únicas? Não entendi essa pergunta, deixa eu ler de novo. Teremos alguma mesa duradoura ou vocês continuarão mantendo o padrão? Sim. Ah, tá. Vamos ter uma mesa duradoura chamada Storms King Thunder. Que vai durar uns 2 anos. A mesa duradoura que o Marcelo tá se perguntando é porque a aventura da Mina Perdida de Phandelver teve 52 episódios. E as outras estão tendo em média 10, né? São aventuras mais curtas. Isso. Então, Marcelo, aguarde que essa aventura Storm King Thunder, ela é gigante. E ela vai ser maior do que a Mina Perdida de Phandelver. Assim, depende muito também de como os jogadores vão conduzir a aventura, pra onde eles vão escolher ir. Depende de alguns fatores. O Rafa é muito bonzinho nessa coisa. Vai demorar pra caralho, sim. Vai levar uns 2 anos pra terminar a aventura. Só que vai ter uma diferença com relação à Mina Perdida. Nós vamos ter pausas na aventura. A aventura vai ser dividida em temporadas. Isso. E ela tem que ser dividida em temporadas porque ela é uma aventura muito grande. O pessoal vai jogar até um ponto. E aí, a partir daquele ponto, se eles escolherem ir pro caminho A, eu tenho que preparar o caminho A. Se eles escolherem pro caminho B, eu tenho que preparar o caminho B. E o C, escolher o caminho C, preparar o caminho C. E tem tanta coisa acontecendo que não tem como eu dar continuidade nisso sem parar e não ficar uma coisa mal planejada, coisa que eu não quero fazer. Eu não quero fazer a coisa mal feita, de cabeça, por cima e ficar inventando, sendo que a aventura tá pronta. Então, isso. E aí vale a pena comentar com eles também, Rafa, que entre as temporadas, a gente não vai parar de lançar programa, a gente vai ter outras aventuras. Aí sim, essas aventuras um pouco mais curtas, de 10 a 12 episódios, que vai ser o nosso mid-season, né? Vocês vão receber ali a primeira temporada da aventura do Storm King Thunder, aí entra uma outra aventura, talvez do Bruno, acho que a sequência é o Bruno que entra, depois volta o Vinícius, e aí entra eu, a gente vai girando nas temporadas. Pequena correção. Aí vai entrar uma aventura da Gruta dos Goblins, que eu acho que dessa vez não vai ser o Bruno a narrar. Ah, entendi. Então não necessariamente é o Bruno, mas é o sistema Gruta dos Goblins. Vai ser no Gruta dos Goblins, mas não necessariamente vai ser o Bruno. Aí depois entra talvez outra do Vinícius. GURPS, né? A gente tentou, né, Rafa? A gente tentou, mas... Mas tá certo, é bom ter diversidade. A gente é em prol da diversidade. Seria legal se tivesse uma mesa de storytelling, né? Tipo, vampiro, lobisomem, só falta o mestre, né? Só falta o mestre, falta alguém que grave, alguém que edita o podcast. Só falta isso, só. Só falta isso. Só. Beleza. E o Eric Souza tá complementando uma pergunta assim. Vai até que nível essa nova aventura? Os personagens vão até nível 10, Eric. Tá bom? Então é bastante, cara. É o dobro da Mina Perdida de Phandelver. Só que na Mina Perdida, a evolução era mais lenta. Na Storm King Thunder, a evolução é mais rápida. Então, por mais que tenha o dobro de níveis, a aventura ela vai ser um pouquinho maior só, eu acredito, do que a Mina Perdida, tá bom? Vamos continuar, Pedro? É isso? Vamos continuar. Agora a próxima tela é a parte de equipamentos. E ele fala assim, né? Escolha o equipamento do monge. Nós temos 2 opções aqui. Os equipamentos de classe ou a riqueza inicial, que aí ele vai te dar o dinheiro. Então, eu vou selecionar o equipamento de classe para ser mais rápido, tudo bem? Ok. Então, você já tem 10 dardos. Imagina que os dardos estão na cintura, sei lá, dentro de um coletinho ali. Coletinho acho que combina. E você ainda pode escolher uma espada curta ou uma arma simples. Vou escolher a arma simples, o Quarterstaff.
O Quarterstaff, que é um bastão de combate. Isso. Perfeito. Que aí durante o combate eu giro ele, solto e vira 2 tonfas. Perfeito. Pode ser. Animal. Show de bola. Vou usar minhas habilidades simples de Tinker, De latoeiro? de latoeiro. Acho que Vou agora eu não colocar esqueço 2 mais. alcinhas de latão ali. Agora nós temos o pacote, aquele kit de viagem, né? A mochilinha. Nós temos o Dungeoneer's Pack e nós temos o Explorer's Pack. Se você quiser detalhes, eu te dou. Explorers. Porque o Dungeoneer é do cara que vai na masmorra, né? Isso, Explorer. Com certeza, Explorer. Então depois ele vai aparecer lá na sua ficha todos os itens automáticos do Explorer's Pack. Eu não vou perder tempo aqui falando porque eu já falei nos episódios do Regras do D&D 5e. Vamos avançar? Vamos avançar. Próxima parte é magia, e aqui tem uma frase. O mundo arcano é um mistério pra você. Então Adorei. não há magia. Adorei. Próximo! A parte de feats, que são os talentos, você só teria acesso se você tivesse escolhido a raça humano, que é a única raça que permite você escolher um feat no primeiro nível. Fora isso, você só vai conseguir ter acesso aos feats quando você atingir o 4º nível, beleza? Então, é uma recompensa por um trabalho árduo. Aí vem em letras menores. Você não fez tanto assim até agora. É. Você tem que fazer uns 4 níveis aí de trabalho árduo. Pois é. Agora, a gente entra na parte de bio, que são as informações do personagem. O nome. Então, Pedro, você falou que era Grilo, mas tem um adicional aí, não tem? Tem o Grilo. O nome dele é Grilo Mr. T. E Mr. é MR ponto, né? Não, é literalmente escrito Mr. T mesmo. Ah, porque ok. senão não faria o menor sentido colocar Grilo Sr. T. Ah, tá. Então é Mr. T, mas o T é o T maiúsculo. É M-I-S-T-E-R-T-E-E. Mr. T. Só o M É maiúsculo. tudo junto? Tudo junto? Faz o Não tem som, o T. mas não significa a escrita, entendeu? Ah, então, mas... porque senão parece assim, Mr. T, entendeu? Mas tem que ter o I no final, Mr. T. Então vamos lá, botar Mr. T. Mr. T, porque aí tem o I no final, senão eu vou falar Mr. T. Não, é Mr. T. É muito chato. Mr. T, vai lá. Vou colocar um acento ainda. Vamos colocar um Mr. acento aqui, T. acento agudo. Mr. T. Mr. T? Sai fino no final. Mr. T. Aí, acento a gente não vai errar nunca o seu nome se colocar um Mr. T? acento. Grilo Mr. T. Aí, perfeito. Grilo Mr. T. Idade. Lembrando que 40 anos é a idade adulta pro gnomo. E aí ele pode viver até 350. 500. Aí 500 é ancião, né? 500 é ancião, né? Então vamos colocar aí uns 90. Básico. Noventinha básico. Noventinha. Um Saudável. jovem, tá ali na fase adulta. A parte de altura, peso, você me fala em metros, que aí eu digito aqui e depois a gente ajusta na ficha. Mas assim, altura... 1,10 metros. Eu sou um gnomo alto pra cacete. 1,10 metros. O weight, que é o peso. O peso vai eu peso variar. 23 quilos. Olha só. 23 eu sou parrudo. quilogramas. Cor 23 de olhos. quilos só de músculo, tá ligado? Comi muito Seco. whey protein. Os olhos, cor dos olhos. Cor dos olhos. Vamos lá, verdes. Olhos verdes. Carinhão. Garotão. Menino dos olhos verdes. Cabelo, cor do cabelo. Preto. Preto. E a cor da pele? Brown, marrom? Coloca assim, cor do pecado. Tenet, bronzeada. Bronzeado. Boa. Pele, bronzeada. É isso que importa. Bronzeado, da cor do pecado. Beleza. Deixa eu ver. Bom, aqui só tem essas informações finais. A parte do histórico, ele não entra aqui porque depois você escreve. Então eu vou dar um next agora. Mistério. Ele tem aqui um review pra gente revisar. Eu vou dar um review, e aí ele vai criar. Então vamos lá. Raça, gnomo. Subraça, gnomo da rocha, do metal. Monge. Foi gerado usando o método de compra de pontos. Nós temos aqui o background antecedente forasteiro. Equipamentos baseados nos equipamentos iniciais do monge. Não tem magia, não tem feat. E o restante aqui, o grilo Mr. T. Mr. T. E aí o Mr. pessoal tá... o Rodrigo Pituac Menezes Rosa no Facebook escreveu o T como se fosse chá.
É que, Rodrigo, você não pegou ainda a referência. A hora que eu colocar a fotinho, você vai entender a referência. Ou não, né, Pedro? Talvez não entenda a referência. Não, de repente só quem tem mais de 25 entende. Ou a pessoa que é mais nova e é um nerdão que gosta de ver as coisas vintage, né? Vamos ver. E aí ele tem 1,10 m, ele tem 23 quilos, olhos verdes, 90 anos, cabelo preto com o formato que ele já a gente vai falar pra vocês, e a pele bronzeada, a cor do pecado. Certo, Pedro? Certo, isso aí. Vamos lá. Criando personagem. E aí o programinha cria, ele gera a ficha pra você com todos os números no lugar, tudo. Armadura, pontos de vida, iniciativa, os textos, as armas, os ataques, tudo prontinho aqui. Antes, Pedro, de você contar uma historinha pra gente e explicar um pouquinho melhor o passado que você tá imaginando do seu personagem, o que você quer ajustar aqui do Personality Traits, Ideals, Bonds e Flaws. Agora é o momento. Vamos lá, revisa comigo aí, por favor. Vamos relembrar. Tá. Os seus traços de personalidade. Você não vê espaço, você não vê a vantagem de ter dinheiro, porque o que vai te salvar de um urso coruja esfomeado não é dinheiro, entendeu? Eu não me importo com riquezas. Ponto. Não com riquezas nem firulas. Acho eu vou desnecessário. eu vou alterar aqui, ó. Eu não me importo com riquezas. Riquezas... materiais. Riquezas materiais, porque tem a riqueza natural, né? Da natureza. Isso, riquezas materiais. E a outra, Pedro, eu tenho uma lição para cada situação e você aprendeu isso através da observação da natureza. É isso aí. Essa tá legal. Pode deixar. Os ideais... Aprendi sobre a vida observando o meu redor. Como a cachoeira corre, como as árvores balançam ao vento. Como uma raposa come um coelho, sangrando pela jugular. Boa. Ideal. Honra. Se você se desonrar, você também desonra todo o seu clã. Acho que é esse que você queria alterar. Vou mudar. A única coisa que me resta é minha própria honra. Um ideal. Isso. Fechou. Os bounds, os seus vínculos, só tem um. Você sofre de visões terríveis de um desastre que está vindo e você vai fazer tudo para prevenir disso acontecer. Eu tiraria visões e colocaria assim, eu tenho pesadelos terríveis que me levam a trilhar meu caminho. Beleza. E aí, por fim, a falha. Você se lembra de cada insulto que você recebeu e você nutre um sentimento silencioso de todo mundo que acaba também te insultando. Perdoa, mas não esquece. Essa frase pra mim foi melhor. Eu perdoo, mas não esqueço, é isso? Isso. Um dia tem volta. Beleza. Pedro, a parte aqui de história, de background, de texto, falando um pouco do passado do seu personagem, eu vou fazer o seguinte. Você conta pra gente, pra ficar aqui gravado em áudio e em vídeo, e aí depois eu pego esse texto que você escreveu, ou você depois me manda um e-mail com um resuminho assim da história, só pra poder ter anotado aqui na ficha, pra depois os padrinhos e madrinhas terem acesso a essa ficha quando eu fizer uma cópia dela pra colocar lá no nosso Google Drive lá. Do misterioso caminho de grilo Mr. T. Falta mostrar agora a imagem, né? É com você. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui, antes de eu colocar... Então, deixa eu só colocar a imagem aqui pro pessoal. Tá, apareceu. Ó o monstro aí. Ó o monstro. Então, pra quem não sabe qual é a referência do Mr. T, fala aí, Pedro, explica. Qual é a referência do Mr. T? Cara, Mr. T, cara. Esquadrão classe A. Negão. Foda, cara. Com um puta de um moicano gigante. E ainda lutou com o Rock. E o Pedro conseguiu achar uma criatura com aparência goblinoide, assim, um gnomo, né? Com essa pele bronzeada, cor do pecado, e um moicano preto com a cara do Mr. T. E aí, ainda mais com essa roupa de monge, posição de monge. Perfeito. Perfeito, cara. Tá aí o grilo. O Giacomo Pilate escreveu lá no YouTube falando que é uma mistura de Mr. T com Baraka. Do Mortal Kombat. Verdade, boa. Porque o Baraka, ele é meio lagartão, assim, né? Faltou os dentes, né? E aquela espada saindo da mão. Então, é isso aí, ó lá, que bonito, ó. Olha que bonitão. Baraquinha com câncer. Tá bom. Vai lá, Pedro. Agora o momento é seu aqui, esses momentos finais
da nossa live e do podcast, para quem estiver apenas nos ouvindo, onde você conta um pouquinho desse passado, desse histórico do seu personagem. Bom, um pouquinho da história do Grilo começou no fato de que um pouco maior que os demais, um pouco mais desajeitado, nunca se deu muito bem ali criando as suas latuarias. Latuarias que fala? Seus tinkers. As suas bugigangas. Suas bugigangas nunca se deu muito bem. Conseguia fazer alguma coisa ou outra, mas não levava muito jeito. Aí grandão, sem jeito. Os outros ficavam implicando com ele, criavam um rancor enorme. Vida triste, vida triste. Até que um dia conheceu um viajante que fez amizade. Ele ajudou o viajante, deu uma comida pro cara. O cara prometeu ensinar algumas coisas pra ele pra poder ajudar, o tamanho dele. E ele começou a fazer uma amizade com esse viajante. Esse viajante aí, humano, ensinou a ele a antiga arte, as artes marciais, onde ele aprendeu a usar seu corpo como uma própria arma. Ia levar um pouco de mais jeito sem ficar tropeçando em tudo. Até que um dia ele acordou de um pesadelo, onde ele via o amigo dele, mestre, aquele que contava as histórias de um tal Mr. T, um lendário monge de terras distantes. E com medo do que ele tinha visto no pesadelo, correu até o amigo, mestre, e o encontrou assassinado. Pego em flagrante, ele foi culpado e exilado das terras. Desde então, assumiu o nome que o amigo e mestre chamava Pequeno Grilo. Ah, legal. E Grilo, lembrando das histórias do Mr. T, assumiu também o nome e viajou para conhecer mais sobre o mundo, tentar encontrar um lugar, mantendo apenas seu próprio orgulho, sua honra, sabendo que ele era inocente e que faria só as coisas certas, com as pessoas certas. A menos que pisassem no calo, né? Porque se pisar no calo, aí não dá muito bem certo, né? Por isso que é neutra. Dizem, exatamente, porque o rancor pesa no coração. De vez em quando ele arranca uns dentes. Acontece. Dizem até que ele, em um momento de necessidade, se encontrou num navio em meio a piratas. E lá ele conheceu alguém. Quem será esse alguém, hein? Ele chegou então a partir de uma viagem em alto mar, algo assim, ou ele pegou uma carona no barco? Isso que eu queria entender. Digamos que ele estava viajando num barquinho e o barquinho naufragou. Aí ele foi resgatado dos restos. Resgatado sem querer, né? Porque pirata, né? Sabe como é que é? Ali no mar, sem muito ter o que fazer, vamos se virar com o que tem, né? Aí fez amizade com um cara lá. Então, você passou por um naufrágio. Passei por um naufrágio. Tá, e por que eu tô te fazendo essas perguntas? Porque enquanto você tá contando a história, eu tô lendo alguns tópicos que eu separei aqui da aventura pra ver se encaixa o seu personagem, entendeu? Ah, sim, lembrando, quase esqueci. E constantemente o Grilo tem pesadelos que o levam a mudar o rumo da sua viagem, que o levam para lugares distantes. E ele, sem muito entender, apenas querendo compreender o que esses pesadelos levam, porque o primeiro deles foi tão terrível que mudou a vida dele. Ele quer se ver livre dessas coisas. Ele quer voltar, ele quer ter a sua própria honra ali restaurada. E ele sabe que ela tá inteira, apesar da família antiga dele achar que não. Esse pesadelo persegue ele desde a época que ele foi exilado. Foi o primeiro motivo a exilar ele, porque ele levou a encontrar o corpo do mestre. O pesadelo, ele pode ser descrito de alguma forma? Tem alguma coisa que ele enxerga? Ou é alguma coisa que você ainda quer deixar em aberto pra poder ir formando durante a aventura? De repente, alguma coisa... Por exemplo, o primeiro pesadelo que ele teve, ele tava vendo o mestre lá e ele viu o mestre morrendo à frente dele. E ele levou a buscar o mestre. Encontrou ele morto. Tá. Depois, um dia, ele viu algumas pessoas serem assassinadas numa vila. Aí chegou lá, havia tido um massacre. Outra vez ele viu uma terrível tempestade se aproximando. E quando ele se dirigiu ao lugar, ele viu que havia uma tempestade alagado uma fazenda. Coisas desse tipo assim. Tá. Até que um dia ele viu uma ilha. Aí ele pegou um barquinho pra ir nessa ilha e naufragou. Ou seja, como você tem já 90 anos, o humano que foi o seu amigo na época já estaria morto de qualquer forma por idade. Estaria morto há algum tempo já. Porque quando ele te conheceu, você era mais novo. Era um gnomo mais Era novo, mais novo. certo? E ele devia ser mais velho que você. Isso, devia ter seus, sei lá, 60 anos. Tá, então... Ele tinha uma barbona branca que ele fazia assim, ó, jogava pro lado.
Legal. O pessoal fez uma pergunta aqui no YouTube pra você, Pedro, mas é mais de curiosidade. O Diogo Batista Cassel, ele perguntou se você tá falando pausado porque você tá lendo algo e deu risada. Aí o Eric falou assim, ou tá improvisando, o Eric Souza acha. E aí? Então, gente, eu estou criando tempo real. Então, tá improvisando, né? Porque eu fiz seria meio improviso. É porque eu tinha uma ideia, que era dele ser exilado por causa que foi encontrado junto de um corpo do mestre dele e que ele seguiu viagem por causa disso. Que ele sabe que ele é inocente e que ele quer entender as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Era isso que eu tinha em mente. E a partir disso fui criando. Eu não escrevi nada. Tá, uma coisa. Esse seu naufrágio, ele pode ser algo mais recente e aí você acaba sendo resgatado e levando para uma cidade recentemente, o que dá o início da aventura? Faria sentido? Pode ser. Pode ser? Tá. Eu só sei que ele fez um amigo ali nesse barco aí, de piratas. Tá, quando esse navio, esse barco naufragou, você imagina se foi de dia, à noite, se você viu o que aconteceu, se você estava dentro do barco, do lado de fora, observando, só pra eu ter uma ideia geral, assim, do seu personagem. Ele acordou de meio de um pesadelo, onde estava acontecendo um naufrágio. Aí ele encontrou a água batendo no pé dele. Então ele tava dormindo e aí aconteceu uma merda muito grande. Isso. Tá. Aqui então eu vou passar essa seguinte informação pro seu personagem. A gente vai ter que depois anotar isso na ficha. Então você faz parte de um dos sobreviventes, né, desse barco, um barco pequeno. Tinha poucas pessoas dentro dele. E você não viu, mas as pessoas que sobreviveram... Na verdade, tinha mais gente no barco, mas não foram todos que sobreviveram. Você foi um deles. E os poucos que sobreviveram, alguns deles que estavam na parte de cima e estavam acordados, né, falaram pra você, mas você não viu isso, que o que acabou derrubando, naufragando o barco de vocês, foi uma espécie de barco muito, muito grande. Um barco que o mastro era feito de árvores tipo sequoia. Uma coisa assim absurda. Que nunca ninguém tinha visto. Parecia uma montanha andando na água pra quem tava no barquinho ali. Então... Meu Deus. Aquilo lá passou por vocês, né? Gerou uma onda, deslocou, virou o barco, rachou a madeira e deu ruim. E vocês não tiveram nem tempo. Quem viu não conseguiu ver direito, porque o negócio passou e foi embora. O pessoal só se preocupou em sobreviver. Não foi algo, talvez, proposital. Então, você sabe dessa história. Você não conseguiu ver pra saber se não foi loucura das pessoas, mas é tudo que os sobreviventes dizem. Um grande barco fora do comum, meio com formato de algo assim, meio montanhoso, passou e naufragou o barco de vocês. Você só tem essa informação. Mas vejo que essas informações são importantes, porque o mundo é vasto e cheio de mistérios. Olá, meu nome é Grilo. Aê! Eu arrebento sua cara. Não dê risada de mim. Me chama de pequenininho pra você ver só. Ótimo. Então é isso. Pessoal que está na live, pessoal aí que está no YouTube, Facebook, Twitch TV e outras redes de streaming, boa noite para todos vocês. A gente vai encerrar aqui a live. Obrigado pela ajuda, pela participação. Foi muito legal ter vocês acompanhando, escrevendo e participando. Dá uma interação muito boa. Faz a gente dar muita risada, né, Pedro, também? Faz, tenta. E ajuda até a gente a fazer a ficha, né? Porque resume as ideias. Valeu aí, galera, por ajudar. Valeu pela participação. Valeu por estar assistindo. Por aguentar essas piadas ruins aqui. Pessoal, então, muito obrigado. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Falou, galera.